Gente, a nossa aula de hoje é uma aula bem mais complexa, bem mais interessante, bem mais estruturada. O sistema nervoso é o sistema que integra e coordena as funções do nosso corpo. Por exemplo, tudo que a gente faz se percebe no ambiente, a gente produz as respostas a ele. Toda a informação do nosso corpo, ela é fundamental para a manutenção da nossa vida. Então, por isso que essa estrutura chamada sistema nervoso é tão importante. Essa conexão, essa integração e coordenação. Por exemplo, no jogo de futebol, o goleiro, para conseguir pegar uma bola, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ouvir o chute da bola, o barulho produzido pelo o saltar das pessoas, pelo chute, ele tem que perceber os movimentos que os jogadores irão fazer para ele conseguir saltar no momento certo. Então, tudo isso é coordenado pelo seu sistema. Então, nesse caso, a pessoa, os seres vivos, ele tem esse conjunto de estruturas responsáveis de perceber. Nós, seres humanos, percebemos esses estímulos através do nosso sistema nervoso. Então, é muito importante o sentir, o pensar, o aprender. Então, o nosso sistema nervoso, ele é formado por células nervosas. Como nós já vimos, o nosso corpo é formado por células. Essas células nervosas são os gliócitos, que são células gliais, que sustentam, protegem e nutrem os neurônios, e os próprios neurônios. Como nós já vimos, e vocês já ouviram em outras situações, os neurônios. Os neurônios são o quê? São essas estruturas aí que parecem mais como aranhazinhas. Elas são funcionais, elas são as estruturas funcionais do sistema nervoso. Por isso, ela é tão importante, os estímulos são percebidos e conduzidos pelo nosso sistema, através dos neurônios. Eles são formados, olha só aqui do lado, nós temos vários tipos de neurônio. Cada neurônio do nosso corpo, e a estrutura que é formada, ela tem a sua própria conexão e ela tem o seu próprio trabalho, sua própria função. Então, cada neurônio pode ser diferente um do outro. Esses neurônios, ele tem, no geral, ele é formado por 3 partes. Então, olha lá. Lá no centro da célula, nós temos dentro do núcleo, olha aí, no núcleo da célula, nós temos o corpo celular. Toda célula, como nós já vimos, tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. O corpo celular é onde essa célula está se fixada. Mas o neurônio é uma célula diferenciada. Ela tem um corpo, ela tem os dendritos, que é o quê? Os prolongamentos do corpo celular, que são como os receptores de estímulos, e ela tem a parte do axônio, que é o corpo todo, o prolongamento que faz essa transmissão de um neurônio ao outro. No final do neurônio, essas ramificações parecem mais umas raizinhas, são o quê? São as ramificações dos neurônios que vão se conectar com outro neurônio para mandar informação. Certo? Então, dessa forma, o sistema nervoso, ele faz essa transmissão de informações, E quem faz essa transmissão são os neurônios. E nessa recepção e na transformação, ela faz a transmissão dos estímulos que nós sentimos, Ela é feita por impulsos nervosos. Eu quero que vocês prestem atenção a essas luzezinhas que estão aparecendo. Essas luzezinhas aí é justamente microscópica, claro, mas é justamente quando o neurônio entra em conexão com o neurônio vizinho. Quando acontece aquele estalar, aprendi, eu pensei, eu lembrei, acontece o chamado sinapse. Quando você pensa, quando você chega a uma conclusão rápida, a sinapse aconteceu. Esse estímulo, esse impulso nervoso de um neurônio com outro, é essa transmissão que acontece pelo nosso corpo. O sistema nervoso humano, ele é formado pelo sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Aqui na figura está representado por letras. O S, sistema, o N, nervoso, o C, central. O S, sistema, o N, nervoso, o P, periférico. Que é a diferença? O central, ela está na parte de cima do nosso corpo
e dentro da nossa coluna vertebral. Enquanto o periférico são o quê? São os nervos. Os nervos que estão por todo o nosso corpo. O sistema nervoso central é formado principalmente pelo encéfalo. É tudo que está aqui dentro do nosso crânio. Quando a gente diz assim, professora, então a gente só tem cérebro? Não. Dentro do nosso crânio tem o encéfalo. O que é? É a integração de partes que estão dentro da nossa cabeça, dentro do nosso crânio, certo? Que formam o sistema nervoso central. Ele é formado, primeiramente, né, como a gente já diz e já sempre diz, primeiramente, pelo cérebro, que é um órgão volumoso, divide-se em 2 hemisférios, que dá para ser tipo assim, separado, que é o direito e o esquerdo, e apresenta uma superfície cheia de preguinhas, né? Ele é encarregado de receber essas informações, e ele também é responsável pela nossa memória, nossa consciência, pela nossa aprendizagem e pela linguagem. Fernanda, então dentro da nossa cabeça não tem só cérebro? Não. Além do cérebro também, nós temos logo abaixo do cérebro, nós temos essa caixinha aí, ó, redonda, que é chamada de cerebelo. O cerebelo, assim como o cérebro, ele apresenta 2 hemisférios, está relacionado à coordenação. Olha aí, coordenação dos movimentos dos músculos. Então, a gente andar, pular, correr. Então, ele é responsável por isso. E ele é responsável também por a gente se equilibrar no nosso corpo, a nossa parte do nosso encéfalo. Além do cérebro e o cerebelo, logo do lado, nós temos chamado tronco encefálico. O que é o tronco encefálico? O tronco encefálico ele é responsável por coordenar as funções vitais, involuntárias, ou seja, aquela parte que você dorme, você acorda, que tem sono, que bate, que respira, que o coração tem os movimentos cardíacos, a questão dos movimentos peristálticos, que são o quê? Os movimentos que o corpo, os órgãos da gente faz sem a gente estar mandando. Quando a gente come, a gente engole, o estômago da gente faz movimento, o intestino da gente faz movimento. Esses movimentos, para fazer essas funções, é chamado de movimentos peristálticos, certo? E por último, nós temos a coluna espinal. Antigamente era chamada de coluna espinhal, a espinha da gente. Mas a gente chama de espinal hoje em dia. Ele é um cordão de nervos que fica aonde? Alojado dentro da coluna vertebral de todo ser vivo. Todo vertebrado. Então, essa coluna vertebral, ela tem as vértebras juntas. A nossa coluna é tão importante para o nosso corpo. As vértebras, os ossos, elas protegem a coluna espinal, que levam as informações de onde? Do encéfalo para todo o nosso corpo. Tá vendo a importância dela? Ela é muito importante. E esses nervos estão ligados a essa coluna espinal, né? São esse conjunto, olha só o tanto de nervos que nós temos. De cada lado direito e lado esquerdo, nós temos pares. Nós temos um direito e um esquerdo. Nós temos vários nervos. Esses nervos é que vão transmitindo as informações lá dos neurônios, lá do cérebro, do encéfalo, para todo o nosso corpo através da coluna espinal. É por isso que quando uma pessoa se machuca, danifica a coluna, às vezes ele fica tetraplégico, paraplégico, dependendo do local que a coluna espinal foi atingida. Então, aqui eu coloquei do lado para mais por curiosidade. Os nervos cranianos, que são 12 pares, os nervos cervicais, que são 8 pares, os nervos torácicos, 12 pares, os nervos lombares, 5 pares, os nervos sacrais, que é os lá de trás, bem mesmo lá para baixo da nossa coluna, que são 5, e os coxíneos, desculpe aí pelo nome, porque minha língua não dá para falar direito. Mas olha só a organização pela cor. O verde, o azul, o roxo e o vermelho. Depois vocês deem uma olhadinha aí para entender qual é a parte do seu corpo que está relacionado com a sua coluna, que faz as sensações, os estímulos do seu corpo, certo? Então, a coordenação nervosa do sistema nervoso em si, esses estímulos podem ser internos ou externos. Né? Então, o início dos órgãos receptores são as estruturas capazes de perceber os estímulos
A gente recebe estímulos externos, mas também transmite estímulos internos. Externos são aqueles estímulos da parte externa do nosso meio, né? O frio, o calor, o medo, as ações voluntárias e involuntárias. No nosso corpo, nós produzimos ações involuntárias, que é aquela que não controlamos, né? Que propriamente a gente faz pela natureza. São estímulos, ações involuntárias. O bocejo, o espirro, respirar, a aglutinação até chegar ao nosso intestino, né? São coordenadas por quem? Pelo tronco encefálico. Ações involuntárias. Porém, existem algumas ações que são voluntárias. O correr, o pular, o andar, o falar, é aquela que temos a capacidade de comandar. Muitos dos atos diários, como mexer o braço, tomar um copo com água, ligar o celular, são voluntários, certo? O nosso corpo faz aqueles movimentos porque eu coordeno as minhas informações. Gente, isso é tão rápido e questão de a gente pensa e já movimenta. Às vezes a gente nem pensa e já está movimentando. Olha como é a rapidez do nosso corpo, o nosso sistema nervoso é tão conectado e organizado, certo? Agora é a vez de você pesquisar para a próxima aula. Além dessas informações que eu passei para vocês, eu quero que vocês pesquisem ou pergunte a alguém conhecido que saiba que tem informação. Quero que vocês me digam. Aqui na gravura está dando indicações. O que são as meninges? Olha, meninges, lembra a palavra? Meningite. Meningite é uma doença. E o que é o nervo ciático? Eu tô com uma dor no meu nervo. O que é o nervo ciático? Eu quero que vocês, para a próxima aula, pesquisem e me digam na videoconferência da próxima semana. Todos tenham um bom estudo, prestem atenção e um beijo no coração.